graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Evangelho segundo escreveu São Mateus. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. 7 e 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como homem imprudente, insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? Você pode sentar um pouquinho? Eu, quando me converti, tomei na minha vida algumas decisões, e eu preciso falar isso, embora o alvo da nossa pregação não seja a minha pessoa, e sim o Senhor. Eu não estou aqui para falar de mim, eu estou para falar dele, mas eu quero compartilhar a minha fé com vocês, porque tudo que eu tenho alcançado hoje, tudo que eu tenho vivido da parte de Deus, é através da minha fé. Eu tomei a decisão de não ser fraco. Diz aí, você precisa tomar essa decisão na sua vida, de não ser fraco. Eu tomei a decisão de não ser um crente melindroso, de não ser um crente sensível demais. Está repreendido essa coisa da vitimização, essa confusão que é criada na mente do povo, em que alguns pastores ensinam que a gente tem que ser essa coisa sensível, e aí as pessoas se acostumam a ser paparicadas, elas se acostumam a ser bajuladas, elas se tornam egocêntricas, elas querem uma atenção diferenciada. Claro que todos nós aqui somos amados por Deus, claro que Deus tem um cuidado especial a respeito da nossa vida, mas isso não me dá o direito de querer ser paparicado, querer ser bajulado, e de repente a pessoa se magoa por qualquer coisa, se ofende por qualquer coisa, é muito sensível, sai da igreja por qualquer motivo, se revolta por qualquer motivo, e você vê o quanto a fé das pessoas hoje é algo fragilizado. Por tudo se ofende. Se o pastor pregar uma palavra mais dura, se ofende. Se o pastor exortar, se ofende. Se o pastor chamar a atenção, se ofende. Quem é ele? Quem ele pensa que é? Ele é muito santarrão para querer falar da minha vida? Para querer me chamar a atenção? Quem ele pensa que é? Hoje a fé de muitos que estão aqui, olha para cá, é uma fé muito sensível. Muito sensível. E eu não me canso de dizer, muitos aqui não estão preparados para os embates da vida, para as grandes lutas e crises da vida, para enfrentar os grandes gigantes da vida, porque, como eu disse aqui domingo, o meu desejo como pastor é que a vida de você seja maravilhosa sempre. Irmão, que você nunca enfrente tribulação, que você nunca fique enfermo, que você nunca tenha crise no seu casamento, que você nunca enfrente problema com os seus filhos, mas nós sabemos que a realidade bate na nossa porta, e a vida não é assim. Amém ou não amém? Nós sabemos que a realidade bate na nossa porta, e a vida não é assim. A vida não é assim. Sempre tem uma situação que nos pega de surpresa. Estamos preparados para isso? Será que de verdade estamos preparados para isso? Será que de verdade confiamos no Senhor? Será que de verdade aprendemos a descansar e saber que Ele está no controle e a nossa vida está nas mãos do Senhor? Alguém está me ouvindo aqui? Pastor, então eu vou fazer tudo certo. Sim, mas a tempestade vem para bons e maus. O sol se levanta sobre justos e injustos. A chuva cai sobre justos e injustos.
As tempestades da vida alcançam os justos e alcançam os que não são justos. Amém ou não amém? Você pode fazer tudo certo, você pode ser um crente de oração, um homem de coração derramado na presença de Deus, você pode lutar todos os dias para servir ao Senhor, e mesmo assim um dia a realidade e as tribulações vão bater na sua porta, e nós somos provados por Ele. Nosso caráter e a nossa fé são provados diante das tribulações, a nossa fé e o nosso caráter. E a gente precisa entender que servir a Deus não é ter uma religião, que servir a Deus não é se cercar de liturgias e rituais religiosos. Servir a Deus é algo muito mais profundo. Ele fala de alicerces, ele fala de base, ele fala de estrutura, de cavar bem fundo e fincar os alicerces sobre a rocha. Ele fala de quê? De relacionamento. Amém ou não amém? Eu já contei aqui algumas semanas atrás que de 8 anos para cá, eu tenho me dedicado. Eu tinha uma diabetes altíssima, e o diabetes na minha família é muito agressivo, tanto mata por parte de pai, como mata por parte de mãe, e cheguei a pesar mais de 120 quilos, eu era muito obeso, muito obeso. Se você olhar os meus vídeos antigos, era só aquelas papadas, não tinha nem pescoço. Chegava aqui, estacionava o carro em frente à igreja, colocava as mãos no volante e ficava chorando, sem força. Meu Deus, como é que eu vou subir no altar? Eu não tenho força, ânimo para subir no altar. Então o Senhor disse: o teu corpo é templo e morada do meu Espírito. Você santifica o Espírito, você santifica a alma, mas você não santifica o teu corpo. Você consome lixo todos os dias. O que está acontecendo é responsabilidade sua. E eu vi que Deus estava me dando uma chance. Então eu comecei a me impor uma disciplina, que é o problema de muita gente aqui, que nunca consegue chegar a lugar nenhum, porque não consegue se autodisciplinar. Amém ou não amém? Diz aí: mude sua rotina, mude seus hábitos. Assim como o corpo precisa do exercício físico, a mente precisa ser exercitada. Por isso que Paulo nos ensina: tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é sincero, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Amém? Assim como eu tenho que ter disciplina nos meus hábitos cotidianos, eu tenho que ter disciplina na minha vida espiritual. Ninguém aqui vai construir coisa alguma se você não tiver uma vida de oração. Amém ou não amém? Diz: irmão, você não vai a lugar nenhum se você não orar. Você está orando pouco, ore mais, busque mais. Você ainda não pagou o preço que Deus deseja. Você ainda não fez o que é necessário fazer para alcançar as promessas que a seu tempo Deus vai cumprir. Alguém está me ouvindo aqui nessa noite? Olha para cá. Eu não sei se é por causa desse advento da tecnologia, mas a gente está mal acostumado. A gente está mal acostumado com esse fast food que a gente tem à nossa disposição toda hora, tudo rápido. Se você pedir um Uber agora, antes de você sair da igreja, ele está te esperando lá fora. Se você quiser fazer uma chamada de vídeo agora, você fala com alguém da sua família que está lá no Japão. Você fala com a pessoa agora em tempo real. Se você quiser pedir uma comida, o seu lanche está aí. Quando terminar o culto, tem um motoqueiro te esperando aí com o seu lanche, o iFood. E a gente pensa que na vida espiritual é do mesmo jeito. Tudo é prático, tudo é rápido, tudo é na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E as coisas de Deus não são assim. Amém ou não amém? Diz aí: não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Não é na sua hora, é na hora de Deus. Alguém está me ouvindo aqui? Tem um preço. Diz aí: milagres têm um preço. Diga isso: milagres têm um preço. A vida com Deus tem um preço. E eu preciso me impor uma disciplina. Eu tenho que ter hora para orar.
Eu tenho que ter aqueles dias na semana que eu tenho que acordar de madrugada para buscar a face do Senhor. Eu tenho que ler a palavra, porque ela é pão, ela é alimento, ela é sustento. A oração me torna amigo de Deus, íntimo de Deus. Olha para cá, olha para mim. Então, mesmo você fazendo tudo certo, a realidade pode bater na sua porta com uma surpresa desagradável. Será que estamos preparados? Eu vivo pregando aqui, ensinando para vocês, e alguém poderia dizer assim, mas é muito fácil para quem está de fora falar. Ele não está vivendo o problema que eu estou vivendo, ele não está sentindo a dor que eu estou sentindo, ele não está passando pela situação que eu estou passando, então para ele é muito fácil falar. Então Deus não quer que a gente tenha experiências teóricas, né? Tem gente que vive das experiências dos outros, que vive dos testemunhos dos outros, que vive contando as histórias dos outros. Não, você tem que ter as suas próprias experiências com Deus. Diz aí, você tem que viver os seus milagres. Mais forte, mais forte. Você tem que viver seus milagres. Você tem que alcançar as suas promessas. Olha para cá. Eu não estou aqui para me vangloriar, para falar de mim, não. Porque a gente tem que anunciar é o Senhor. Mas eu preciso falar em qual nível de fé eu quero que vocês vivam. Não baixar a cabeça, não se entregar, não desanimar, não permitir que a tristeza venha tomar conta da sua alma, não viver ferido, não viver ofendido. Fortaleça, se apegue com Deus, fortaleça o seu relacionamento com Deus. Muita gente aqui está vivendo um relacionamento com Deus superficial, não tem raízes, não está sobre a rocha. Qualquer tempestade ou vento forte desestabiliza você. Qualquer problema, qualquer crise, qualquer diagnóstico faz a sua alma entrar em desespero. E Deus não espera assim de mim, não espera isso de mim e de você. Eu desisti de ser fraco e decidi ser forte na presença do Senhor. Alguém está me ouvindo aqui? Olha aí para quem está perto de você e diga assim, se você tiver que desistir de qualquer coisa nessa vida, fala forte, fala com força. Se você tiver que desistir de qualquer coisa nessa vida, desista de ser fraco. Aleluia. Não é querendo ser arrogante, irmão. Olha para cá. De forma nenhuma eu quero ser arrogante. De forma nenhuma eu quero ser insensível para a dor, para o sofrimento das pessoas que chegam aqui em desespero. Amém ou não amém? Mas eu não posso olhar para quem está em desespero, aflito, e dizer para essa pessoa aquilo que os médicos dizem, quando não resta mais nada a fazer. O médico chega e diz assim: olha, tudo que estava ao meu alcance eu fiz, tudo que eu poderia fazer eu fiz, todos os recursos que eu tinha à minha disposição eu usei, mas infelizmente eu sinto muito. Eu não posso dar um sinto muito para minhas ovelhas. Você está me ouvindo? Eu não posso dar um sinto muito para você. Eu tenho que dizer para você: enxugue as suas lágrimas, levante sua cabeça. Há um Deus que tem poder de fazer uma reviravolta na sua história. Há um Deus que tem poder de fazer uma reviravolta na sua vida. Oh, aleluia! Recarabachurieva labás. Se tem uma coisa que eu respeito é a dor, é o sofrimento, é a luta. Há momentos em que a gente precisa abraçar, consolar. Ninguém vai sentir a sua dor. A dor que vocês sentem, ninguém vai sentir. Ninguém vai poder dimensionar o tamanho e a intensidade da sua dor. Só quem conhece a sua dor é você e Deus. Amém ou não amém? Então tem a hora de consolar, e tem a hora de dizer: pare de chorar.
Acabou o tempo do choro e da lamentação. Chegou o tempo de se preparar para aquilo que Deus vai fazer. Alguém está me ouvindo aqui? Alguém está me ouvindo aqui? Diz aí para quem está perto de você: há um Deus que transforma a sua realidade. Há um Deus que tem poder de fazer uma reviravolta na sua vida. Alguém está me ouvindo aqui? Eu fico às vezes pensando naquela história da viúva de Naim. Quem ouviu falar da viúva de Naim? Naim era um povoado de Israel. Jesus, com a sua caravana, estava chegando na porta da cidade, e uma multidão vinha saindo da cidade. Era o enterro do filho de uma viúva. Amém ou não amém? Eu fico imaginando aquela viúva, as pessoas lamentando, dizendo: coitada, essa mulher é muito infeliz, é muito sem sorte, ficou viúva, só tinha um filho único, e agora perdeu o único filho que ela tinha. Eu fico imaginando os cabeças de pombo daquela cidade. Não sei se na sua rua tem, mas aqui ninguém é cabeça de pombo. Cabeça de pombo é aquele que bota a cadeirinha 4h30 da tarde ali, e é inadiável, não atrasa. 4h30 da tarde ele coloca a cabecinha ali, ou ela coloca a cadeira lá e fica aqui sentadinho só, olhando. É o cabecinha de pombo. Olha para cá. Eu fico imaginando eles reparando, conversando e vendo aquela tristeza, aquela multidão, aquela mãe desesperada chorando. E o Senhor chega na porta da cidade, encontra a multidão da alegria, a multidão da esperança, se encontra com a multidão da tristeza. Então o Senhor vai na direção daquela mulher, coloca a mão no caixão e para o velório. Para quem não sabe, era impuro. Você, um sacerdote, um profeta, jamais poderia colocar a mão no caixão. Mas Jesus quebra esses paradigmas. Ele para, coloca a mão na esquife, o caixão, e ele para o velório. Então ele diz para aquela mulher: não chore mais. Amém ou não amém? Não chore mais. Então ele olha para aquele jovem e diz: jovem, levanta-te, pega pela mão, e o jovem desperta e fica sentado, sem entender nada. E a multidão começa a glorificar, e começa a glorificar. Imagina, irmão, esse povo voltando para dentro da cidade. Quem ficou na cidade? Os cabeça de pombo. Olha e diz assim: que rumação é essa? O homem saiu morto e agora está vivo. É porque Deus é um Deus de reviravolta. Amém ou não amém? Você pode começar o seu dia amanhã com uma situação completamente resolvida. Você pode entrar o mês que vem com a sua situação resolvida. Deus tem poder para fazer tudo na minha vida e na sua.